sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, paz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudo no Centro Espírita Chico Xavier. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão conectadas conosco através do YouTube. Que todos sejam bem-vindos. Sintam-se abraçadas onde quer que vocês estejam. Que a nossa mensagem possa chegar até cada lar, cada ambiente, para que vocês possam também receber das bênçãos que estamos recebendo nesse momento aqui. Então, a todos, nosso muito obrigada pela companhia, a vocês que estão aqui e os nossos irmãos nos seus lares. Então, antes de nós iniciarmos, nós vamos deixar mais um convite para vocês. Um lembrete, que é da nossa Feira do Livro. É a 18ª Feira do Livro Espírita, que será realizada aqui no dia 29 de outubro, um sábado, das 15 às 18h30, né? De 15 às 18h30. Então, nós contamos com a presença de todos vocês. Será uma tarde bastante agradável, onde nós iremos expor muitos livros. O livro espírita, ele é um livro que preenche o nosso coração. Deve ser aquele livro que nós possamos colocar na nossa cabeceira para aqueles momentos difíceis e para os momentos de alegria também. Então, nessa semana,
nós queremos incentivar, convidar vocês à leitura dos livros da série psicológica da Joana de Ângeles. São esses 16 livros que aí estão, da série da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, e nessa noite, aos que estão aqui presentes, poderão ver esses livros ali que estão expostos. Esses não estão à venda, mas serão esses livros que vocês poderão pedir. Então, no dia de hoje, a nossa sugestão é os livros da Joana de Ângeles, da linha psicológica. E eu também quero dizer para vocês que nós todo ano a gente faz isso, né? Porque nós falamos que o livro é o melhor presente que você pode dar para uma pessoa. E o livro espírita, mais ainda. Então, nós temos aqui o Vale Livro. Você pode comprar com a Rose, com a Suzy, né? Com alguém daqui da casa, e você pode ofertar para a pessoa vir aqui e escolher o livro de sua preferência. Ou então você pode comprar, né, e doar. Então, a gente está fazendo a campanha do presente, doe um livro. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, como sempre fazemos, nós temos hoje a nossa companheira Rosa, que vai fazer a poesia. Boa noite a todos. Hoje a poesia é do livro Seguindo Juntos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. A poesia chama-se Atenção na Hora. Quando tudo te pareça, na tristeza que te invade, infortúnio, desencanto, amargura e tempestade. Quando a saúde escasseia e o companheiro deserta, quando o grito dos credores lembra a garra que te aperta, quando notas que perdestes o que tenhas por melhor e enxergas apenas sombra a envolver-te em derredor, quando os deveres te obrigam a sorrir e a suportar, enquanto desejarias reagir e espelhar. Quando a corrente contrária e a angústia a esmagar-te o dia, com o punhal do sofrimento, que em tudo te desafia. Recorda que Deus te deu, perante qualquer pesar, a fé que te guarda e ensina a nunca desanimar. Por trás da noite de espinhos, na provação, eu não sei o que escrevi. Na provação, quem sabe, talvez estejas no alvorecer da vitória. Insiste na tolerância, nada reclames de alguém que o céu renova os caminhos. Obrigada, Rosa. Então, eu convido a todos nesse momento para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos elevar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos espíritos bondosos, mentores desse trabalho, que nos abençoem. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos. Abençoe os nossos irmãos que se encontram nos seus lares e todos aqueles que poderão ver esse conteúdo do vídeo posteriormente. Abençoa toda a humanidade, Mestre querido, para que tenhamos paz, para que tenhamos esperança, para que possamos fortalecer a nossa fé. E nessa noite em especial, nós te pedimos
assistência para esse trabalho. Envolva o nosso irmão Marcelo, para que ele possa ser um instrumento da espiritualidade maior, para trazer para nós as lições do Evangelho de Jesus. Lições que são o roteiro para a nossa vida. Assim, Senhor, unidos pelo seu amor, pela sua bondade, nós estamos iniciando o trabalho dessa noite. Fique conosco, nos envolva na sua paz e no seu amor. Que assim seja. Agora, Marcelo, a palavra é sua. Tá desligado. Está ligado? Boa noite. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o respeito e a confiança do nosso grupo, Chico Xavier. E eu sempre repito que todos os ensinamentos dessa noite eu sou o primeiro a ouvi-los, a quem eu direciono todo esse estudo da noite. Meu jugo é suave. Do que se trata isso? Então, primeiro a gente tem que trazer algumas definições. Então, o que é o jugo? Tá? Então, o jugo é essa peça de madeira que é utilizada para prender os bois, então, para garantir que eles fiquem emparelhados, para fazer força, então é um peso, né? Se garante que eles sigam sob um comando, e também pode ser usado também até na época, na antiguidade, era usado por pessoas também para carregar águas, alimentos, etc. De uma forma figurada, o jugo também pode ser uma submissão, uma força, uma opressão, uma autoridade, um domínio. Inicialmente com esse sentido, talvez, negativo. E o que é um fardo? Então, um fardo, na verdade, é um peso, é uma carga, é um volume, é um pacote. Que, de uma forma figurada, a gente pode dizer que é o quê? São encargos, são responsabilidades, são atribulações, né? Aquilo que te traz uma responsabilidade. Então, isso é um fardo. E por que essas definições? Então, será que existe jugo nos dias de hoje? Sim, a gente hoje presenciamos um tipo de jugo que é a guerra que está recente na guerra na Europa, na Ucrânia e Rússia. Então, um povo está impondo sobre um outro povo seu jugo, seu domínio. Mas existem outros tipos de jugo que a gente percebe. Então, por exemplo, existe um jugo de informação, um jugo de conhecimento, onde existem grupos de pessoas que seguem os seus influenciadores, as pessoas que te orientam. Então, você também, de alguma forma, existe um jugo, alguém, talvez não com sentido negativo, mas existe uma orientação, existe alguém que você segue. Não é uma imposição. Esse tipo de jugo é uma decisão. Então, você faz o que você quer. E isso está muito alinhado também com quem são teus modelos. Então, a gente vê muito isso hoje, que as pessoas se submetem ou aceitam, talvez não, quando submetem, talvez não seja a melhor palavra, elas aceitam porque estão alinhadas. Então, a pergunta é sempre essa, né? Você segue aqueles que você considera que são seu modelo. Então, quem é a referência para você? Quem são aqueles que te orientam, que fazem com que você ou siga, né? A palavra bem comum hoje, né? Vamos seguir alguém. Então, significa que essa pessoa é referência para você? E tem sempre aquela frase que eu lembro do Divaldo, né? Diga-me o que pensas e eu direi com quem andas. Tá? Então, ilustra exatamente que tipo de jugo, aspas, você está se submetendo, você está aceitando. Tá, então, qual que foi a passagem do Evangelho de Mateus em que esse trecho
foi mencionado, né? Meu jugo é suave. Então, eu reproduzi aqui o texto, a passagem do Evangelho de Mateus, está no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Então, o que diz? Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou alguns aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então foi essa passagem que inspirou o estudo da noite. E aí vem a pergunta, né? Talvez não esteja a resposta agora, tá? Mas é a pergunta para iniciar o desenvolvimento. Então, qual que é o jugo de Jesus? Então, por que ele é suave? Na realidade, ele, como um excelente mestre, sempre usava comparações da época. E a época, o que nós tínhamos? Os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Os romanos eram os dominadores, determinavam as leis, de alguma maneira cobravam os impostos, então o judeu estava sob o jugo dos romanos. Então foi essa, já começando a perceber aquela metodologia que Jesus utiliza, de comparação com o que a pessoa sente. Só que, no entanto, apesar da palavra ter esse significado pesado à época, não é com esse sentido que ele foi utilizado. Até porque nós sabemos, com que tudo que temos aprendido e lido como espíritas, Jesus sempre inovou, sempre renovou as ideias, sempre renovou os conceitos. De que forma? Lembra? Estamos falando da época. Tinha muito não é isso? Não matarás, não roubarás, tinha 600, e mais 613 que eram os mandamentos da época. Total, como está colocado, 365 nãos, e que era o número de dias, e 248 positivos que você pode. Então, ou seja, era uma época em que tinha muitas regras, né, no nível do ser humano. Então, qual que foram as primeiras, vamos colocar assim, inovações, aspas, né, que Jesus nos trouxe? A primeira aqui, como entender alguém que entendia, dava atenção àqueles que estavam à margem da sociedade, prostitutas, cobradores de impostos, plebeus, escravos, etc. E como, principalmente, entender a frase amar os teus inimigos. Como, dentro de um contexto de uma época em que o seu inimigo é aquele que te escravizava, aquele que te roubava, aquele que te tirava todo o sentimento da sua propriedade. Como amar o seu inimigo? Só uma comparação. Então, antes era dito olho por olho, dente por dente. Jesus chegou e nos trouxe mais um sentimento de que você tem que mudar. Ou seja, se alguém te ferir com uma face, na face direita, dele é outra. Em contraposição a olho por olho, dente por dente. Ou então, se alguém está contigo a 1000 passos, anda com ele mais 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. Como isso? A época. Ou, essa era a ordem, aspas, na época. Amar o teu próximo e aborrecerás, odiarás o teu inimigo. Essa é a lei, é a sobrevivência à época. E vai exatamente, Jesus nos traz exatamente como amar o meu inimigo e ainda orar por ele. Como fazer isso? Com sentimento à época. Esse é toda a pedagogia dos ensinamentos de Jesus. Mas alguns até poderiam dizer à época, não, mas eu amo, eu respeito os meus próximos, a minha família, etc. E aí vem mais uma orientação de Jesus. Tá, se você ama aqueles que te amam, que recompensa que você tem nisso? Os publicanos também não fazem o mesmo? Os publicanos, à época, eram os cobradores de impostos. Então você diz que você ama os seus próximos porque os publicanos eram odiados. Então, como entender esse tipo de orientação
para um povo que odiava alguém, e esse mesmo alguém fazia o que eu faço. Alguns podiam afirmar, não, eu respeito a minha etnia, o meu grupo, a minha sociedade, o meu bairro. Tá bom. Mas também não fazem isso os gentios? O que você está fazendo de especial, então? Os gentios, à época, eram os povos não judeus e politeístas, que também não tinham nenhum... O povo judeu não os respeitava, até porque eram outros povos. Então, como você afirma que você faz algo e para aquele outro, aquele seu irmão, aquele seu concorrente, aquele seu adversário que faz a mesma coisa, você não o considera? Um ponto central que eu sempre percebi é que a inovação de Jesus foi exatamente isso. Ele considerou o homem, a mulher, o ser humano, como instrumento da sua própria transformação. Então, essas provocações, aspas, que eram mais exatamente para que cada um pudesse olhar para dentro de si, para poder se movimentar, era mostrando que você é a transformação da sua própria existência. Só para complementar, e ele sempre considerou que, por mais simples que você seja, quer seja você um escravo, quer seja você um patrício, um plebeu, uma prostituta, um coletor de impostos, um senador, não importa. Você é o instrumento da sua própria transformação. E ele falou para todos, em respeito. E todos nós sabemos que a obra de Jesus foi a breve passagem dele foi uma obra de educação. Por que uma obra de educação? Porque ele exercitou, ele fez exatamente o que é o ideal em um movimento de educação. Ele exemplificou para educar. Fez mais do que falou. Então, deu bastantes exemplos. E é por isso que eu criei toda essa conceituação exatamente para dizer assim, nós precisamos renovar alguns dos nossos conceitos. Quando eu digo renovar, talvez seja um termo que não é que talvez ele não exista em nós. É o fruto de nosso progresso. Nós temos que progredir os nossos conceitos. Eu tenho que respeitar e progredir os meus conceitos. O vinde a mim. Então, agora vamos pegar cada um dos textos, as partes da passagem. Vinde a mim, quando ele começa. É um apelo consolador. Você perceber que existe um irmão mais velho, um professor, um mestre a te orientar. Só que o mais importante é o seguinte, ele está dizendo, vinde a mim. Aí vem aquela pergunta, nós já conseguimos ir? Essa questão não é para alguns, talvez acreditem que darão aquela resposta, eu sou tão imperfeito, então é por isso que eu não vou. Ou então eu não sou capaz. Ou então eu não sei o que eu estou fazendo. Então, o que eu posso dizer é uma minoria desse globo, nessa terra, são missionários. Grande parte, e eu me incluo nisso, somos imperfeitos. Então, você não pode se apoiar nessa muleta de que pela imperfeição você não consegue ir, você não consegue se movimentar. Toda ação no bem, por menor que seja, é o que possibilita o crescimento. Veja na sua profissão. Se você não começasse lá atrás na sua profissão, você não ia ter progredido. E o mesmo sentido aqui. Você tem que progredir. Você tem que começar. E ir diante. E o mais importante, você não está só. Além de você ter esse apoio do Consolador, o apoio de Jesus, existe toda uma engenharia em torno de você que talvez você não perceba. Tem muitas portas abertas que talvez você não perceba. Tem muitas pessoas ao seu lado que talvez você não perceba, que estão te apoiando para exatamente fazer com que você siga em frente. Mesmo que seja um pequeno passo adiante. Então, tenha a coragem de dar um pequeno passo. Seja você o primeiro a dar o passo, mesmo que seja pequeno. Porque o mais importante é nós sermos
cristãos com Cristo. Porque até muito tempo nós fomos cristãos sem Cristo. Ou seja, falávamos muito, recitamos páginas do Evangelho, etc., mas não agimos da mesma forma. Alguns exemplos aqui, muitos conquistadores, né? A literatura está cheia disso. Muita gente levantando o nome dele para pilhar, para roubar, para matar. Por favor, me ajude nisso, me apoie nisso. Agradeci ao final de uma pilhagem, de uma conquista, de uma morte. Então, nós precisamos... E o que quero dizer com cristão sem Cristo? Com Cristo. Precisamos agir mais e talvez falar menos. E o Espiritismo, a importância do Espiritismo para todos nós exatamente é isso, que ele nos traz Jesus como aquele modelo. Né? Sabe, no começo lá, como eu tinha mencionado de julgo, você tem sempre um modelo para te orientar. Então, isso é o que o Espiritismo nos traz. Você precisa colocar dentro da sua mente, claro e direto, a responsabilidade de viver e dignificá-lo, Jesus, na nossa própria consciência. Continuando. Cansados e oprimidos. Continuando o texto. Né? Um ponto sempre importante das orientações de Jesus é que, apesar de todos os erros e atitudes que eu cometi, ou seja, eu sou responsável, eu não sou culpado, eu sou responsável por esses meus erros e atitudes. Mas é sempre me dado uma nova oportunidade para seguir, para transformar a minha vida. Essa é a oportunidade. Então, pelo que sofres? Eu só preciso esclarecer para todos que o objetivo desse texto é a gente falar de sofrimentos que estão sob meu controle. Nós temos alguns tipos de situações que a gente vive que não estão sob nosso controle. São situações de vidas anteriores, deficiências, etc. Sei lá, tem coisas que não estão sob nosso controle. O que eu vou falar nesse momento são sofrimentos que eu tenho controle e eu posso mudar, porque essa é a essência aqui. Eu sou o transformador. Então, preciso ter consciência de que existem essas situações. Tá? Então, só essa ressalva sobre esse sofrimento. Então, a gente tem alguns caprichos que não são atendidos, uma viagem que eu não faço, deixei de comprar aquilo, eu sou egoísta, o meu orgulho, acabo sofrendo com isso. Então, ele até menciona assim, porque tem sede de quê? Aquele sede da água do mar, né? Ou seja, você está sempre bebendo, mas está sempre com sede. Ou seja, você sofre porque quer um conforto em demasia, quer ter algo a mais, quer ter um pouco de ouro, quer ter mais um cargo, não conseguir. Está sofrendo às vezes por causa disso. Então, você precisa fazer essa avaliação. O que você tem fome? Fome de quê? De alguns prazeres a mais, alguns excessos, coisas temporárias, que, de novo, uma vez saciado, você vai ter fome no dia seguinte. Por que você fica doente? Que tipo de doença é essa? Doença mental, essa doença de um vício, a doença de uma bebida, aquela que te leva a um desequilíbrio orgânico, ou seja, todos os elementos que eu tenho controle, só que eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso me mover, eu preciso me transformar. Por quê? Tem muita dor que exatamente é isso, é inconformação, desrespeito, rebeldias. E aí, você vai resolver como? Tem muita sede que é ambição sem freio. Você está ambicionando coisas, então você acaba entrando em mais sofrimentos ainda. Por que isso? Você tem muita fome que às vezes você tem exigências de um espírito invigilante. Você quer mais, eu quero obter mais, eu deixei de fazer aquela viagem esse ano. Eu tive uma queda no meu rendimento, a bolsa caiu. Ou seja, você traz alguns problemas que você poderia não tê-los, não precisaria tê-los. E que há muita doença, que é um exagero mental e de vício que te dominam. E isso te consome, isso te torna mais cansado, te torna mais aflito. E você exige maior atenção para você fazer essa transformação. E para tudo isso, o que eu preciso? Eu preciso de um orientador. Quem não gosta de ter um psicoterapeuta? Um psicólogo? 24 horas por dia. Tá? Então, nós precisamos ter esse mestre, esse benfeitor, para exatamente me permitir essa transformação. E ele diz que nos aliviará, vos aliviarei. O interessante dessa frase é o seguinte, ele está dizendo que vai aliviar, ele não vai acabar, ele não vai eliminar. Então, você tem problemas,
eu vou te orientar, eu te dou toda a orientação, nós vamos reduzir um pouquinho o peso da tua prova, mas eu não vou eliminar, eu vou fazer por você. É você que vai fazer. É você que vai dar o passo. É como um aluno, um professor. O professor orienta, mas não faz a prova por você. Tá? Então, esse é a metodologia de Jesus. E ele traçou esses caminhos, ele exemplificou, trouxe todo esse... percorreu esse caminho e nos está orientando para exatamente seguirmos o mesmo caminho, se assim o desejar, se eu tenho como modelo. E como eu mencionei, é um passo de uma vez, é um passo por vez, firme, com confiança, seguindo sempre em frente. E o mais importante, não pense que você, por isso que você também é espírita, não pense que você vai resolver tudo nessa daqui. Se você ficar com essa tensão de resolver tudo nessa, talvez você esteja gerando um problema maior para você. Até porque nós aprendemos dentro da leitura espírita que tem muitos pontos a arrumar, ajustar dentro de você que nem você sabe que existem ainda. Porque não foi, talvez, despertado nessa encarnação ainda. Então, respeite-se. Dá para resolver as coisas. Porque a natureza não dá salto. Você não vai ter uma encarnação para resolver tudo. É por isso que tem outras. E temos mais continha para pagar. Por isso você tem que ter fé. Você tem que seguir fé como fidelidade. Né? A fidelidade em seguir a orientação, porque com isso você vai obter o resultado. Não é assim que a gente faz? Não tem vários seguidores que gostam de seguir as pessoas para exatamente ter o mesmo sucesso material que o outro teve? Exatamente o nosso sucesso aqui é diferente desse material. Tá? E o que é importante, que você não está sozinho. Você vai ter apoio. Ele vai aliviar, vai dar apoio. Você vai ter apoio de Jesus, de amigos, de situações, de oportunidades, mas você precisa ter vontade, boa vontade para seguir adiante e largar e seguir no caminho do bem. Tem que ter esse movimento. E principalmente aquela questão, né, de que nós estamos muito em sofrimento porque às vezes eu não quero renunciar a muitas situações. Eu não quero renunciar a pessoas, eu não quero renunciar a oportunidades, eu não quero renunciar àquele emprego. Você vai ter que fazer uma escolha. Às vezes vai ter que renunciar. Tá, então qual que é o jugo de Jesus? Toda a sua orientação, todas as suas ações, todo o seu pensamento estão baseados no amor. Exatamente vem essa frase, como eu posso amar o meu inimigo? O que é amar o meu inimigo? Que energia é esta que movimenta todo o universo? Como pode o amor movimentar o universo? Parece um papo bem filosófico, bem longe. Talvez até seja, mas o importante é que é progresso. Então, para eu exemplificar o que é o jugo de Jesus, eu peguei esse trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, o que diz nesse trecho? Qual que é a definição de amor? Então, está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, vocês querem mais detalhes, tem toda a explicação das instruções dos Espíritos nesse capítulo. O que diz ele? O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O que quer dizer isso? Talvez há 10 anos atrás a tua percepção, o teu entendimento de amor era um. Hoje é outro. Talvez na encarnação passada, a forma como você acreditava que era um amor, ou nem dava esse título, era diferente do que você tem hoje e terá daqui a 10 anos, na próxima encarnação. Ou seja, o sentimento, o amor é um sentimento por excelência e você vai percebê-lo, vai entendê-lo, dar outros nomes conforme você progredir na tua escala espiritual. Como aconteceu aqui, ó. No seu ponto de partida, era só instinto, era sobrevivência, não respeitava o outro, era parte da minha evolução. Então, meu sentimento de amor na época era um sentimento diferente
avancei corrompido, como nós estamos hoje, né? No mundo de provas e expiações, só sensação. Beber, comer, dormir, etc. Não respeito. Eu estou bem, o vizinho, o problema é dele. Né? Então, mais instruído, purificado, é sentimento. É o requinte do sentimento, é o amor. Então, a primeira percepção e orientação desse estudo é: o amor é um sentimento que evoluirá em você conforme o teu grau de progresso. Em cada época da sua vida, você vai ter a definição de amor diferente. Porque ele é o sentimento por excelência, é o requinte. Legal, mas como é que seria a definição de amor de origem grega? Por que eu coloquei origem grega? Porque os evangelhos foram todos traduzidos no original da língua grega. Então, falava-se a palavra amor, mas ela tinha vários significados. Então, vou colocar quais eram os significados. O primeiro é esse agape. O que é agape? Então, era amor incondicional para todos os seres, sem interesse. Esse uso da palavra amor foi exatamente utilizado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em 13:1, onde ele diz aquela frase famosa, até virou música, só que na música usava a palavra amor. Não está errado. Só que nos textos, a maioria das traduções corretas do Espiritismo, a tradução correta, que inclusive é o original grego, é agape. Então a tradução da frase inicial é: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, ou seja, já dá todo um sentimento mais claro do que é esse amor, o sentido do amor na instrução. Serei como o metal que soa ou símbolo que retine. Aí tem também outro significado, eros. Eros é o amor do romance, da paixão, do desejo, material, físico. Filia, que é amor entre irmãos, amigos, amizade. Vem até de filiação. Filautia, que é o amor próprio, o seu amor, né? Você se respeitando. Storge, que quer dizer amor familiar, da família. Pragma, que é amor amadurecido, pragmático, e por aí vai. Acho que vai estender demais. Mas eu acho que é mais simples que isso. Isso foi da tradução dos evangelhos. Foram escritos por homens que talvez criaram um pouquinho mais de erudição, né? Aquela coisa de mostrar. Mas a definição de amor de Jesus é muito mais simples que isso. Quais são as definições de Jesus para amor? Primeiro, caridade. Caridade é o amor em movimento. A caridade é a mais meritória de todas as virtudes. No livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec fez a pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos Espíritos foi que todas são meritórias, toda virtude é meritória. Mas Kardec, os Espíritos disseram: a mais meritória é aquela que assenta na desinteressada caridade. Esse é o máximo do ensinamento do que é o amor. Um desinteresse ao praticar a caridade. Mas hoje eu ajudo materialmente. Tá, é o começo. É o primeiro passo. Lembra aquele primeiro pequeno passinho? Mas o mais importante é que essa é a orientação que se percebe dos ensinamentos. Você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer um pouco mais. Qual que é o próximo? Respeito. Você tem que respeitar ao próximo e o mais importante é respeitar a si mesmo. Porque se você não se respeita, ou seja, você foi exatamente aquele ponto da imperfeição. Você se respeita, você começa a trabalhar aquela questão da autoestima. Autoestima é que você percebe que você tem qualidades, você tem elementos, você tem que ser melhorado. Então você tem que respeitar os outros e respeitar a si mesmo. Perdão. De novo, da mesma forma, você tem que perdoar o próximo e também perdoar quem? A você mesmo também.
Porque, às vezes, por todas essas imperfeições que você tem, você também vai tropeçar bastante. Então, você tem que se perdoar, se respeitar e seguir adiante. E o máximo do perdão é que, só uma definição, eu não vou estender porque isso aqui dá novos estudos. O máximo do perdão não é esquecimento, perdão não é esquecimento, perdão é você não devolver o mal que você recebeu e segue adiante. Porque esquecimento é memória, você não esquece, você vai olhar para a pessoa, você vai lembrar. O que você tem que fazer é não devolver o mal que você recebeu. Paciência. Alguns dizem que é a ciência da paz. Você tem que ter paciência. Você tem que trabalhar, você tem que conviver. Você convive em sociedade. Então você tem que ter paciência. Não adianta você querer ser um ermitão, morar isolado, ficar no caos. Não vai dar certo. Não é por isso que nós viemos. Você tem que ter paciência. Humildade. Humildade não é servidão, não é subserviência. Humildade é você respeitar, se entender como você deve trabalhar, como você deve seguir, como você deve estudar, como você deve se posicionar, como você deve ouvir alguém. Sobre a humildade, eu sempre lembro, quando eu ouço em humildade, aquela famosa frase de Sócrates. Quando foi perguntado, você vai perguntar para Sócrates do conhecimento dele? E ele, com toda a humildade, falou assim, só sei que nada sei. Alguns até acham que isso foi uma abertura para dar desculpa para quem não tem conhecimento, mas, na verdade, quando ele disse isso, ele mencionou exatamente que o verdadeiro sábio é aquele que conhece a sua ignorância. E ele conhecia a ignorância dele, a falta de conhecimento. Né? Solidariedade, empatia. Solidariedade, empatia é você se colocar, se colocar no lugar daquela pessoa, mas também não fazer nada. O que adianta isso? Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e ser solidário também. E Joana de Ângeles sempre menciona, só é solitário quem não é solidário. Então, seja solidário, que você não será solitário. Resignação. Vamos ter que aguentar a tempestade se molhando um pouquinho, mas seguindo à frente. Tolerância. Palavra bem, exercício bem atual em todos os momentos do momento brasileiro e do mundo inteiro. Você tem que ter tolerância. E compaixão. E tem muitos mais outros para seguir. Então, essa é a definição mais simples, mais óbvia. Não tem muito o que falar sobre isso. A pergunta é só começar. A partir de amanhã você já pode começar. Agora a pergunta é, por que eu não consigo? Então, exatamente, tem todo esse trabalho da doutrina espírita para que você busque seu autoconhecimento e você comece a perceber e se movimentar nesse sentido. Mas, de novo, você tem que ter respeito. Você não vai executar tudo isso de uma vez só. E qual que é o maior dos mandamentos, então? Apesar de toda aquela lista, de muitos nãos, então também, da mesma forma, só recordando, os fariseus tentando fazer uma pegadinha com Jesus, então colocaram mais essa também para ver se ele entrava em alguma contradição. Então, me perguntaram para ele, qual que é o maior dos mandamentos? Já que tem 613, vai que ele escolhe um ali que a gente possa pegar ele em alguma contradição. E aí foi a resposta de Jesus, sempre em alto nível. Então, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o maior e o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei está escrita nesses dois mandamentos. Eu peguei um trecho também, naquele mesmo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto quando eu vejo esse mandamento, eu também lembro do Divaldo Pereira Franco, médium, baiano, que é orientado, tem como a sua mentora a Joana de Ângeles. Ele sempre menciona que é o seguinte, considerando a nossa maturidade espiritual, nós podemos considerar, talvez esse mandamento pudesse ser escrito até para que a nossa pedagogia seja aplicada melhor para nós, conforme a nossa maturidade espiritual. Então, como é que poderíamos reescrever
esse mandamento. Ame-se a si mesmo. Porque se você que se conhece, você é a pessoa que mais se conhece. Se você não se respeita, se você não se dá valor, se você não se tem paciência consigo mesmo, como você vai ter esse tipo de amor com o próximo? Então você primeiro precisa se respeitar, com todos aqueles significados que eu mencionei anteriormente. Porque se você se amar a si mesmo, com certeza, naturalmente, por todos os trabalhos que você vai fazer, naturalmente você vai amar o próximo. E que, naturalmente, pela sequência, pela pedagogia, também amarás a Deus. Para mim, essa concordo com o Divaldo, é a melhor pedagogia na minha maturidade no momento. E, portanto, o nosso fardo é leve. Né? Então, eu peguei um trecho do Emmanuel, desse livro, No Caminho da Elevação, que exatamente ele fala isso. Bem-aventurado todo aquele que, apesar de todos os entraves, os problemas, sustentar nos ombros, ainda que desconjuntados e doloridos, a bendita carga de suas obrigações. Ou seja, nós temos que continuar carregando o nosso fardo. Só que é diferente quando eu carrego o meu fardo com o apoio, com a orientação, com Jesus ao meu lado, com o mestre ao meu lado, com o meu orientador ao meu lado. Então, esse meu fardo fica leve. E o Evangelho é a própria consciência de Jesus. Você quer todos os detalhes? Leia o Evangelho. Tem todos os exemplos lá. Ali está a carta da consciência de Jesus, de como ele orienta nesse progresso. E o que é importante, nós temos que considerar que nós somos espíritos imortais, ou seja, talvez algumas coisas eu não resolva agora, mas eu tenho que me movimentar neste momento, para na próxima, eu consiga progredir. E, na mesma linha do nosso fardo é leve, eu peguei também um trecho aqui do livro Alma e Coração, de Emmanuel, por Chico Xavier, que ele fala de ambientes. Eu tirei alguns trechos, tá? Não coloquei ele inteiro, coloquei os trechos mais importantes, que está dentro do nosso contexto aqui, que falando exatamente do nosso fardo. Então, assim, é importante lembrar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente vivemos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o positivo de sempre permanecer no bem, integralmente no bem. Eu queria aproveitar, sobre essa questão do bem, também compartilhar com vocês essas definições do bem. Eu aprendi no Espiritismo que só tem um caminho. Tem um caminho só do bem. O mal, ou o nome que você quiser dar, são todos os desvios que te tiram desse caminho e todos os sofrimentos que você possui, exatamente é o tempo que você permanece fora do caminho. Você vai sofrer para ficar fora, você vai ficar um bom tempo fora lá se divertindo, curtindo, só que tem uma hora que você vai ter que voltar. Então, exatamente é isso. Nós temos que continuar no caminho do bem. Se eu dou azedume, vou receber vinagre. Se eu faço crítica e ironia, sarcasmo. E o mais importante, sim, queiramos ou não, nós somos constantemente obrigados a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Por isso que nós somos um elemento transformador. Então, essa é também um dos pilares dessas orientações de Jesus. Você é a solução para você. Tá? Pacifiquemos, seremos pacificados. Auxilie e auxiliaremos. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Tudo que damos aos outros, a nós fatalmente nos dá. E, para concluir, então, a conclusão da noite de todo esse estudo, por que o jugo de Jesus é suave? Uma pergunta. O que eu preciso fazer para adquirir a compreensão de todos esses ensinamentos de Jesus? O que eu preciso fazer?
A resposta: ame. Com toda a simplicidade que foi mencionada anteriormente. E como é que eu faço para que o meu espírito alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalhe. Trabalhe no bem. E o que eu tenho que fazer quando eu tiver um desânimo? Porque sempre com certeza você tem várias frentes que vão contra. O que eu posso fazer quando tiver um desânimo destruidor? Espera. E como conciliar todas essas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Eu faço alguma coisa, reclamo. Eu faço não sei o quê. Só gente... O que eu tenho que fazer? Perdoa. Esse é um trecho do livro. Esses são conselhos de Abigail para Saulo, à época Saulo. Depois virou o apóstolo Paulo, do livro Paulo e Estevão. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Eu aprendi bastante. Espero que eu consiga ter passado esse ensinamento, essa orientação para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Falar de Jesus, ouvir falar de Jesus é muito bom, preenche a nossa alma. Então, nós estamos indo para o encerramento da nossa tarefa dessa noite, mas antes disso, nós queremos agradecer a todos vocês que aqui estão e a vocês que nos acompanham dos seus lares. Esse trabalho, ele é feito exatamente para levar aos que aqui vêm e a vocês que estão nos seus lares essas mensagens. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, deixem seus likes ali para que o YouTube reconheça e possa divulgar, espalhar muito mais para outras pessoas, porque se é bom para nós, vamos compartilhar. Quero convidá-los para a próxima semana, onde aqui nós teremos o nosso companheiro Luiz Brito, que vai trazer o tema A Melancolia. Como sempre eu estou terminando ultimamente mostrando os livros, né? O Marcelo tirou essa palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ter aqui na Feira do Livro para vender. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, toda a obra básica de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese. É importante que nós possamos estudar, ler todas essas obras. As outras obras, elas são muito importantes, mas tem que estar calcada nas obras de Kardec, que é o Pentateuco kardeciano. Então, a vocês, o nosso muito obrigada, o nosso carinho por estarem conosco. Agradecemos as vibrações e queremos agradecer também as pessoas da técnica que auxiliam-nos para que essa palestra possa chegar a cada lar, distante ou não, para que possam também beber da fonte da lição dessa noite. Então, a todos vocês que aqui estão, o nosso muito obrigada, o nosso carinho, sintam-se abraçados. E os nossos irmãos e irmãs nos seus lares, igualmente. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muito amor, e levemos conosco as reflexões que dessa noite o Marcelo conseguiu trazer para nós tão bem, de uma forma tão fácil, tão explicada. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada. E para encerrarmos a nossa tarefa, a nossa companheira Eliana fará a prece final. Eu convido a todos, quem puder se sentir à vontade, que possa cerrar os olhos, se deixando se envolver pela paz do ambiente,
e juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, e a toda a espiritualidade presente que tanto nos auxilia. Com sentimento de muita gratidão por juntos estarmos novamente para uma noite de estudo, trabalho e estudo do nosso amigo, que nos trouxe tanto material para a nossa reflexão. Gratidão por todo o auxílio que recebemos desde o início da nossa atividade, da espiritualidade amiga, que nos amparam, que nos protege, que tanto nos auxiliam. E pedindo, Mestre querido, governador do nosso planeta, que possa envolver todo o nosso planeta na sua luz de amor, de paz, de fraternidade, abençoando todos os nossos governantes de cada nação, intuindo sempre na decisão sempre do caminho do bem, da paz, da união, das suas atitudes e benefícios sempre do mais necessitado. Abençoa o nosso país, envolvendo também em muita paz e harmonia, que possamos, cada um de nós, pensar no lar e pedindo ao Mestre que a sua luz de amor envolva todo o nosso lar, cada cantinho dele, com energia de muita paz, de muita harmonia, que possa também, Mestre amado, envolver todos os nossos familiares e todos os nossos amigos. Abençoa a nossa semana, que seja sim de muito trabalho, mas também de alegria, que possa nos abençoar, Mestre, nos fortalecer a nossa fé, e que a sua paz, a sua proteção possa sempre nos acompanhar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite.